Você já parou para pensar no que leva alguém a tomar uma decisão tão drástica, tão chocante? A história de Salomé e a cabeça de João Batista é uma dessas narrativas que nos instiga a mergulhar na profundidade das emoções humanas. Imagine uma jovem envolta em um cenário de poder, ambição e traição. O que estava realmente em jogo naquela dança? O que Salomé sentia naquele momento? A imagem de uma mulher que, com um simples movimento, pode mudar o rumo de uma vida. Mas será que ela tinha consciência do peso de sua escolha? Ou estava apenas seguindo ordens, como uma marionete nas mãos de outros? A verdade é que essa história nos revela muito mais do que um ato de vingança. Ela nos apresenta a complexidade das relações humanas e o papel das mulheres na vida de Cristo. Enquanto você assiste, reflita. O que é que nos leva a agir em nome de outros? E o que essa história pode nos ensinar sobre nossas próprias escolhas? Prepare-se para uma viagem intensa pela história, onde cada detalhe conta e cada decisão ecoa através do tempo. Vamos juntos desvendar esse mistério. A Judéia, sob o governo de Herodes Antipas, era um ambiente político turbulento, onde Roma exercia forte controle e mantinha os líderes locais em posição delicada. Herodes navegava entre intrigas e interesses conflitantes, enquanto a população sofria com impostos pesados e opressão. Nesse cenário tenso, João Batista surgiu como uma voz desafiadora, criticando a moralidade da elite e clamando por mudanças. Com a influência de Roma, Herodes precisava manter uma aparência de força enquanto agradava aos romanos, tornando-o vulnerável a críticas. A situação se complicou quando João Batista começou a criticar publicamente os relacionamentos questionáveis de Herodes, em um ambiente onde política e religião se misturavam intimamente. Salomé cresceu nesse ambiente tumultuado, cercada por uma mãe ambiciosa, Herodias, que não hesitava em usar a filha como peça em seu jogo político. O contexto histórico e político da Judéia criou, assim, um cenário propício para a ascensão de personagens como Salomé e João Batista. As relações de poder e ambições pessoais se entrelaçaram de maneira única, moldando não apenas suas vidas, mas também a história que seria contada por séculos. A pressão familiar sobre Salomé, combinada com o ambiente hostil em que viviam, contribuiu para que ela se tornasse uma figura central nessa narrativa histórica. A relação entre Salomé, sua mãe Herodias e Herodes Antipas era marcada por complexidade e conflitos. Herodias, uma mulher ambiciosa, via em sua filha uma oportunidade de consolidar seu próprio poder, utilizando a beleza e o talento de Salomé como instrumentos de manipulação. Essa dinâmica familiar moldou profundamente a personalidade da jovem, que cresceu em meio a expectativas e pressões constantes. Como governante que precisava manter seu poder e a aprovação de Roma, Herodes Antipas encontrava-se frequentemente em posição vulnerável. Sua relação com Herodias era tumultuada, e Salomé se tornou um símbolo das alianças e traições que permeavam a corte. Sua famosa dança não era apenas uma performance artística, mas um instrumento de poder e manipulação, usado estrategicamente para influenciar as decisões do rei. A dinâmica entre os três era permeada por jogos de poder e sedução. Herodes, atraído pela beleza de Salomé, subestimou o potencial manipulativo dessa relação, enquanto a jovem, sob influência de sua mãe, aprendeu a usar seu poder de influência. Esta trama familiar complexa, envolvendo ambições e desejos pessoais, culminou em eventos que ecoariam através da história, refletindo as tensões políticas e sociais da Judéia da época. João Batista se destaca como uma figura central em um cenário tumultuado, um profeta que não hesitava em criticar a elite e suas moralidades questionáveis. Como arauto da verdade, ele chamava as pessoas ao arrependimento e desafiava as convenções sociais, ressoando profundamente com aqueles que se sentiam oprimidos pelo regime de Herodes e pela influência romana. Sua crescente popularidade o colocava em rota de colisão com as autoridades, especialmente com Herodes Antipas, que o via como uma ameaça ao seu poder. A coragem de João Batista em confrontar Herodes sobre questões morais, especialmente ao denunciar publicamente seu relacionamento com Herodias, intensificou as tensões políticas e sociais.
Sua voz incomodava como uma consciência coletiva que não se calava diante da injustiça, transformando-o não apenas em um líder religioso, mas em um símbolo de resistência que muitos admiravam e que Herodes temia. A relação entre João Batista e Herodes era marcada por um complexo jogo de poder, onde a busca pela estabilidade do reino confrontava-se com os ideais de justiça e moralidade. João Batista representava uma crítica mais ampla à elite governante, questionando uma sociedade que priorizava interesses pessoais acima do bem comum. Sua figura transcendeu seu tempo, tornando-se um símbolo eterno da luta entre poder e ética, um tema que permanece relevante até hoje. A famosa dança de Salomé transcende o simples entretenimento, representando uma poderosa expressão da sexualidade e do poder feminino em tempos antigos. Jovem e atraente, Salomé utilizou sua dança como uma arma sutil de sedução que afetou diretamente o destino de um homem, transformando sua performance em uma declaração de poder e uma manipulação consciente do desejo masculino em um ambiente dominado por homens. O contexto da apresentação era marcado por uma complexa rede de relações de poder, com Herodes Antipas cercado por conselheiros e cortesãos que esperavam não apenas entretenimento, mas também demonstrações de lealdade. A dança representava também uma interseção entre o sagrado e o profano, contrastando com o ascetismo defendido por João Batista e revelando as tensões entre a moralidade religiosa e os prazeres mundanos que permeavam aquela sociedade. Salomé emergiu como uma figura central em um drama político e moral, sua dança simbolizando o poder feminino em uma sociedade patriarcal. A forma como utilizou seu corpo e sua arte para influenciar o destino de João Batista e Herodes criou uma narrativa que ecoa através dos séculos, alertando sobre o poder da sensualidade e da arte nas decisões políticas. O que parecia ser apenas uma dança tornou-se um divisor de águas com consequências profundas e duradouras. As motivações de Salomé para pedir a cabeça de João Batista foram fortemente influenciadas pela pressão familiar, especialmente de sua mãe Herodias, que nutria um profundo ressentimento contra João por suas críticas abertas. A relação entre mãe e filha, marcada por manipulação e poder, sugere que Salomé buscava a aprovação materna através de um ato drástico, transformando a execução de João em um símbolo de lealdade familiar. O desejo de vingança e poder também foram elementos cruciais nesta trama. A cabeça de João representava não apenas a vitória sobre um inimigo que desafiava o status quo, mas também uma oportunidade para Salomé consolidar sua posição na família e na sociedade. Entretanto, é importante considerar que ela pode ter sido manipulada em um complexo jogo de poder entre Herodes e Herodias, possivelmente agindo mais como peão do que como jogadora autônoma. O aspecto político se entrelaça com essas motivações quando Herodes faz sua promessa a Salomé, criando uma oportunidade que ela soube aproveitar para alinhar os interesses de sua mãe com a manipulação do desejo de Herodes. Esta história complexa revela as múltiplas camadas de influência e manipulação que moldavam as decisões em um mundo dominado por homens, onde mesmo um aparente ato de poder poderia mascarar uma teia de pressões e influências externas. Quando penso sobre o pedido de Salomé pela cabeça de João Batista, não posso deixar de notar a complexidade da situação. Para muitos, essa narrativa se tornou um símbolo das tensões entre o poder e a moralidade. Em várias tradições religiosas, a história é interpretada de maneiras diferentes, refletindo as preocupações e os valores de cada época e comunidade. Por exemplo, no cristianismo, a história é frequentemente vista como um retrato sombrio da corrupção do poder e da vulnerabilidade dos justos diante da tirania. A figura de João, um profeta que se opõe à injustiça, contrasta fortemente com a decisão de Salomé, que, em última análise, representa a fragilidade do bem diante do mal. Além disso, a questão do bem e do mal é profundamente explorada nessa narrativa. Salomé, uma jovem influenciada por uma combinação de fatores, se torna um instrumento na execução de um ato que muitos consideram moralmente reprovável.
A forma como a história é contada muitas vezes provoca uma reflexão sobre a responsabilidade individual versus a pressão social. Será que Salomé era uma vilã ou uma vítima das circunstâncias em que estava inserida? Essa ambiguidade moral torna a história ainda mais intrigante e complexa. A interpretação teológica também se estende ao papel de Herodes Antipas. Ele é frequentemente visto como um governante que se deixa levar por suas paixões e medos, incapaz de agir de acordo com a justiça. A sua decisão de atender ao pedido de Salomé, mesmo sabendo que isso significava a morte de um homem justo, levanta questões sobre o que significa ser um líder moral. Herodes é retratado como alguém que prioriza sua imagem e sua posição sobre a ética, o que nos leva a refletir sobre as responsabilidades que vêm com o poder. Em várias tradições, essa história serve como um alerta sobre as consequências do desejo de vingança e da manipulação política. Salomé, ao pedir a cabeça de João, não apenas cumpre um desejo pessoal, mas também se torna parte de um jogo de poder maior. Essa dinâmica faz ecoar a luta entre o bem e o mal, onde as nuances de cada personagem revelam a fragilidade da moralidade humana. O que poderia ter sido um ato de compaixão ou redenção se transforma em uma tragédia, mostrando como as escolhas podem ter repercussões devastadoras. Por fim, a narrativa de Salomé e João Batista é rica em simbolismos que desafiam as interpretações simplistas. A dança de Salomé, por exemplo, não é apenas um ato físico, mas carrega consigo significados mais profundos sobre a sedução, o poder feminino e a manipulação. Essa complexidade nos leva a questionar não apenas as ações dos personagens, mas também as nossas próprias percepções sobre moralidade. Cada religião e filosofia pode oferecer uma nova camada de significado, enriquecendo nossa compreensão sobre a luta eterna entre o bem e o mal. E aí, pessoal, chegamos ao momento crucial da nossa reflexão. Agora que já exploramos a intrigante história de Salomé e o pedido que abalou os alicerces da época, é hora de pensar. O que isso revela sobre o poder, a influência e as escolhas na vida das mulheres? Salomé, uma figura muitas vezes vista apenas como um símbolo de sedução, nos ensina muito mais sobre ambição e as consequências de nossas ações. Você já parou para pensar como muitas vezes decisões impulsivas podem moldar não apenas o nosso destino, mas o de outras pessoas ao nosso redor? Será que a pressão social e as expectativas podem nos levar a fazer escolhas que não refletem quem realmente somos? Antes de encerrar, quero ouvir de vocês. O que pensam sobre a influência da história de Salomé na sua vida hoje? Como você pode aplicar essa lição poderosa nas suas próprias decisões? Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo e compartilhar suas percepções. E claro, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando a fascinante relação entre mulheres e a vida de Cristo. Até a próxima!